Fala galera, começando mais um videozão aqui no meu, no seu, no nosso canal Simplesmente Natural. Eu sou o professor Gabriel e no videozão de hoje nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre as moléculas, as substâncias químicas. Maravilha, hein? Hoje nós vamos falar sobre um grupo de substâncias químicas que nós classificamos como substâncias inorgânicas. Então nós temos as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Nós vamos dar uma ênfase aqui para dois grupos de substâncias inorgânicas que são super importantes e que eu acredito que você conviva muito com elas no seu dia a dia. Então olha só, primeiro grupo de substâncias inorgânicas que nós vamos falar são as substâncias ácidas. Ô professor, mas substância ácida é aquele negócio que queima, que faz mal, eu vou morrer se eu pegar um ácido, passar no meu corpo, beber? Depende do ácido. Existem substâncias ácidas que você acaba consumindo, utilizando todos os dias e não te faz um mal tão grande. Existem substâncias ácidas dentro do seu próprio corpo que te ajudam a digerir substâncias. Por isso que nós vamos comentar sobre elas. A primeira coisa que eu queria comentar com você é o que é uma substância ácida. Olha só, existem várias definições para isso. Eu vou dar a mais simples que eu posso. Substâncias ácidas são aquelas que quando você coloca no meio aquoso, ou seja, você tenta diluir ela na água, ela libera H+, certo? É isso. Essa é a definição química sobre ácido. Como que eu sei quando estão falando de uma substância química? Geralmente nas questões, principalmente do ENSEJA, se tiver alguma substância ácida, toda substância ácida ela recebe uma nomenclatura específica. E o nome de um ácido sempre começa com o termo ácido alguma coisa, que aí é o nome da molécula. Ácido alguma coisa. Por exemplo, você tem um ácido muito comum no seu sistema digestório, lá no seu estômago, que é por isso que quando às vezes você come demais, você toma um antiácido, porque o seu estômago ele libera um ácido que é um ácido muito forte, que é o HCl. O ácido HCl é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que é liberado junto com o seu suco gástrico do seu estômago, ajuda você a digerir proteínas, principalmente no seu estômago. Então, esse ácido é um ácido legal de você conhecer. O ácido clorídrico, HCl, que é muito importante para ajudar na digestão de proteínas no seu estômago. Existem vários outros ácidos, vou comentar mais um. O ácido carbônico. Ácido carbônico também é muito comum e ele é muito usado, por exemplo, para gaseificar as bebidas. As bebidas gaseificadas, o gás das bebidas, que é o CO2, ele é originado a partir do ácido carbônico que está lá na sua bebida gaseificada, na sua Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola é uma bebida ácida, né? Se você vê lá o valor que determina se a substância é ácida ou não, você vai perceber que a Coca-Cola também é uma bebida ácida. Quer um outro exemplo de um ácido? O limão. O limão é uma substância super ácida. Não só o limão, mas a maioria das frutas cítricas, elas são ácidas também, tá? Então, é legal até a gente comentar isso. Substâncias ácidas, elas têm algumas características. Algumas características delas elas são corrosivas, elas corroem metal. Elas são azedas quando você experimenta, se é que você pode experimentar, porque tem alguns ácidos que são muito fortes e muito corrosivos que você não pode nem chegar perto, porque senão acaba queimando a sua pele. O limão mesmo faz isso, né? Quem aqui já espremeu limão, às vezes para fazer alguma bebida, fazer uma limonada, fazer uma caipirinha, certo? Ou até para tomar uma erva mate, que aqui, para nós aqui a gente chama de tereré, que você toma gelado, né? Você espreme o limão na água, e aí você espreme o limão, ou para temperar até uma salada, seja o que for, e você esquece de lavar sua mão e fica ali com um pouquinho do suco do limão na sua mão. E aí você sai para fazer as suas coisas no dia a dia e tal, toma um solzão, depois você repara que a sua mão está toda queimada por causa do limão. Por que que queima? Porque o limão é uma substância ácida e o ácido queima. Um outro exemplo de ácido muito importante é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é tão importante, principalmente em aplicações industriais, que você mede a capacidade de produção industrial de um país, de uma nação, pela quantidade de ácido sulfúrico que ele produz e que ele consome na indústria. De tão importante que esse ácido é. O ácido sulfúrico ele é muito comum nas baterias de carro. Ele é muito usado para a produção das baterias de carro também. Então lembre-se desses exemplos de ácidos que eu comentei com vocês. Tem vários outros, mas uma coisa importante é você saber que o ácido ele é
uma substância inorgânica e que ele faz parte aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Lembra da dica do prof? Se cair alguma pergunta falando sobre ácido, tenta achar um nome na questão. Ele vai falar ácido de alguma coisa. Se falar ácido de alguma coisa, você já sabe que é uma substância ácida. Depois nós temos uma outra substância inorgânica que é chamada de base. A base ela tem não um efeito oposto, mas ela tem propriedades opostas aos dos ácidos, tá? As bases, como eu defini os ácidos para vocês, as bases elas podem ser definidas também como substâncias que em meio aquoso liberam OH-. É uma substância então que libera OH-. As bases, elas são importantes para muitos processos. Vou dar exemplo de duas para vocês. Existe uma base que é chamada de soda cáustica, tá? Que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é muito comum no uso, por exemplo, para fazer sabão, para produzir vários tipos de produtos de limpeza, e a soda cáustica também é usada para desentupir pias e bueiros, tá? Então você usa muito, é uma base muito forte, ela também é muito reativa, muito corrosiva, e ela é usada para a produção de produtos de limpeza, para você desentupir pia e também para fabricação de sabão. Uma outra base muito legal e muito importante é o hidróxido de magnésio. Quem aqui nunca ficou ressecado? Quis ir lá no banheiro, fazer um cocôzinho e não conseguiu. Quando a gente fica ressecado, a gente toma um laxante. E a grande maioria dos laxantes são a base de hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base que vai ajudar a dar uma lubrificada, assim, para simplificar, né, o princípio ativo dele, ele vai dar uma lubrificada ali no seu tubo digestório, ele permite que as fezes deslizem pelo seu tubo digestório e você consiga eliminar as fezes. Por isso que tem o efeito laxante, o hidróxido de magnésio. Uma coisa importante para falar sobre as bases. Diferente dos ácidos, as bases também têm uma nomenclatura, mas não começa com base de alguma coisa, não. Todas as bases, o nome das bases é dado sempre pelo termo hidróxido. Então, se você vê em alguma questão falando assim, ó, hidróxido de alguma coisa, é porque você está falando de uma base, tá bom? É claro que é uma maneira mais simples de te explicar, tem muitas regras de nomenclatura, mas é só para você tentar identificar esse tipo de substância inorgânica lá no texto da questão do Enseja ou lá na alternativa, se você tiver que assinalar alguma alternativa relacionada a isso. Agora, olha o que é legal de tudo isso. Como ácidos e bases têm propriedades químicas antagônicas, quando eu pego um ácido com uma base e junto os dois, eu faço uma reação chamada de reação de neutralização. E a reação de neutralização transforma a junção dessas duas substâncias em sal e água, certo? Sal e água. Existe um exemplo muito clássico onde eu junto o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, e a junção do ácido clorídrico com uma base hidróxido de sódio vai dar como reação final, como produto dessa reação de neutralização, NaCl. Quem é o NaCl? É o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o componente mais comum do sal de cozinha. Então, olha só, quando eu neutralizo o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, eu formo NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que você já usa todos os dias aí na sua casa. Falo para vocês, ciência, ela é natural, ela é simples e é importante você conhecer esses termos, esses conceitos básicos. Então nós vimos nessa aula aqui 3 coisas. A primeira delas, os ácidos, alguns exemplos e como que são dados nomes para esses ácidos, as bases, o que são as bases e como que é a nomenclatura básica das bases, e a reação de neutralização, onde você pega um ácido, uma base e forma um sal mais água. Sensacional! Você já está sabendo muito mais ciência do que você imaginava. E muita coisa que eu tenho certeza que faz parte do seu dia a dia, só que você nunca conseguiu associar isso com os conhecimentos científicos, mas agora você já fez. Então, se você curtiu esse videozão, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com a galera que está estudando para a prova do Enseja
Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, aqui tá passando o meu Instagram, que lá eu sempre coloco dicas a mais para vocês e sempre respondo a galera que às vezes não consigo responder por aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida. Nós, como professores, sempre gostamos de saber o que você está achando das aulas, se você está motivado ou não. Então comenta aqui que a gente sempre gosta de ler o que você tem para dizer para nós, beleza? E é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto, força na peruca, que o INSEE já tá chegando e você vai ser aprovado e vai buscar o seu certificado. Tamo junto, é nóis!